eu trouxe outra música aqui pra gente analisar, bem diferente, de uma época bem diferente. É um tema que parece, eu não conheço muito bem, mas me falaram que parece que é de um jogo. Eu não sei se é de um jogo, de um desenho, mas enfim, é Romance no Ar, da Lenda de Zelda, né? The Legend of Zelda. Eu não sei se é um jogo, não é? Enfim, mas é um tema bem bonito, é uma composição bem interessante. E vou projetar ela aí pra você e você vai ver que já tá numa escrita com duas pautas, porque tá numa transcrição, um arranjo que foi feito para piano. Então essa é uma partitura diferente do que a gente estava analisando até agora, que estava até então transcrito para violão, tá? E ela é uma partitura um pouco mais complexa, assim, visualmente, sabe? Um pouco mais poluída. Então, ela tem uma linguagem, uma textura bem diferente. Ela não é contrapontística, ela é uma textura homofônica. O que é a textura homofônica? É quando eu tenho uma melodia, o plano sonoro de uma única melodia, não tem mais melodias, colocado sobre um acompanhamento de acordes. Então, tem uma estrutura acordal de acordes explícitos. E aí, nessa partitura, você vai ver que esses acordes aparecem sempre na clave de Fá, na pauta de baixo. E a melodia está na pauta de cima. Então, são duas pautas onde a gente tem a textura homofônica, a melodia na pauta de cima e os acordes na pauta de baixo, ok? Você vai perceber que na primeira pauta existe apenas uma notinha, tem um ou outro acorde, porque os acordes, eles são combinações de 3 sons, tem que ter 3 notinhas empilhadas. Na primeira pauta ali dessa clave de Fá, não tem muitas dessas notas empilhadas, é um momento ou outro. Então você percebe que tem uma coisa mais velada na primeira e na segunda pauta também. Eu tô falando da clave de Fá, tá? Na primeira pauta da clave de Fá e lá embaixo, na segunda pauta da clave de Fá, a estrutura de acordes é mais velada. No entanto, na terceira pauta em diante, você percebe a presença mais escancarada, né, digamos assim, do acorde mesmo. Agora, o que você poderia começar a extrair de informações aqui? Ó, Dani, eu preciso entender, eu preciso ver da minha camada harmônica, o meu olhar tem que puxar essa camada aqui, porque o pensamento do compositor para criar vai ao redor da estrutura que a harmonia traça. Se ele está seguindo o sistema tonal, vai muito ao redor disso. Se ele já foge um pouco do sistema tonal, a gente vai perceber que não segue tão intensamente isso. Então essa é até uma forma de você saber se a música é tonal ou não. Como não se trata de uma composição que é do século XVII ao XIX, não é, é uma composição contemporânea, a gente não sabe se ela é tonal ou se ela não é. Então você começa a buscar as relações harmônicas aqui que você conhece do sistema tonal, e se você não encontrar essas relações, possivelmente não é uma música tonal. Então você parte para buscar isso, tá? Qual é a primeira informação que você busca quando você vai ler isso aí? Notinhas? Ah, as notas que eu vou ler? Não só. Primeiro ponto, que tom que tá essa música? E aí você vai olhar a armadura e tem Fá e Dó sustenido. Fá e Dó sustenido te remete a duas possíveis escalas, Ré maior e Si menor. Ó, Dani, eu não sei isso, eu não sei reconhecer quais são essas possíveis escalas. Então você precisa estudar um pouco mais o ciclo das quintas, precisa estudar as escalas, tem vídeos aqui no canal sobre isso. Corre atrás desse conteúdo para que ele fique mais firme na sua memória, tá? Ré maior ou Si menor. Então você vai já se sintonizar com esses possíveis campos harmônicos, Ré ou Si menor. Se for o Ré, seria essa estrutura aqui, Ré, menor, Fá sustenido menor, Sol, Lá, Si menor e Dó sustenido diminuto, ok? Se for Ré. Se for Si menor, seria outra estrutura. Vamos ver, vamos partir de uma primeira pesquisa. Se não for, a gente escreve o campo harmônico de Si menor. Agora, olha lá, vamos olhar as duas pautas. Na pauta da melodia, clave de Sol, tem uma nota Lá, que, partindo da ideia de que pode ser um tom de Ré, o Lá já seria dominante, é o quinto grau, é a função de dominante. É uma importante informação já, porque você sabe que essa função de tensão, ela centraliza o sistema tonal junto da tônica, tensiona para voltar para a tônica, e vai indo todos os acordes, tensiona e volta para a tônica, que é o centro tonal. Ok, agora olha a pauta de baixo, quem que está escrito na clave de Fá? O Ré. De novo, por coincidência, uma relação de quinta entre Ré e Lá. Tá vendo?
Quando a gente compara, muitas músicas tem isso, especialmente se está no sistema tonal. Já tá, pra mim, só de olhar o encontro dessas duas notas na vertical, pra mim já é Ré maior. Porque é muito forte essa relação de quinta da dominante com a tônica. Então tem um Ré maior e um Lá aqui. Um Ré maior. Tem um Lá e um Ré aqui, né? Que remete a um acorde de Ré maior, tá? O segundo compasso é igual. E aí você vai pro terceiro compasso. O terceiro compasso coloca na clave de Sol a nota Ré e a nota Fá, sustenido da armadura. E coloca na clave de Fá o Ré, o Fá e o Lá. As três combinações de Ré maior. Tá em Ré maior, ok? Então você já sabe o universo que você está falando. Está em Ré maior, tem um Ré maior ali escancarado. E agora começam a ter algumas informações. Então você sabe que a linguagem aqui não é de duas vozes, não é polifônico, é uma homofonia. No entanto, isso não quer dizer que você não possa encontrar vozes escondidas em planos sonoros ali. Presta bem atenção no que eu estou falando. Quando a gente fala de uma estrutura homofônica, a gente acha que só vai ter o tempo todo a melodia com o acorde embaixo e acabou. Não. Às vezes você pode encontrar momentos pontuais que o compositor colocou uma pequena polifonia. Uai, então não é uma textura polifônica, contrapontística? Não, porque o grosso da música não é. Não é o tempo todo assim. Existe uma questão vertical estabelecendo o acorde de forma muito explícita, mas podem ter pontos ali. Por que eu tô falando isso? Porque existe uma melodia ali, né? A melodia da clave de Sol. Lá, lá. Aí o Fá com o Ré. Fá, Mi, Sol, Fá, Si, Lá. Então existe essa primeira melodia. Fá, Mi, Sol, Fá, Si, Lá. Parará, Mi, Sol, Fá, Si, Dó, parará, parará, e aí vai. Então, agora olha a pauta de baixo. Existe Ré. O tempo todo Ré. Ré, 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 Ré. Uma intensa repetição desse Ré. Ré, Ré, Ré. O tempo todo, né? Ré, Ré, Ré. Aí o acorde. Ré, 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 Ré. Agora, junto com esse Ré, olha, observa bem o quarto compasso na clave de Fá. Tem um Mi, Mi, Sol, Lá. Existe uma pequena polifonia, porque existe um Ré que aqui está desempenhando um ostinato. É isso é assim que a gente nomeia. Quando existe uma repetição muito intensa de um padrão motívico, um padrão rítmico, um padrão melódico, você está percebendo que está repetindo de forma muito intensa, é um ostinato. Então existe um ostinato desse Ré. Ok? Vai ficar isso aí o tempo todo, ó. É como se existisse duas vozes lá nesse grave, nessa clave de Fá, porque existe o ostinato do Ré, mas a partir do terceiro compasso existe uma pequena melodia que entrou, que é o Fá e o Lá, aqui ó. Junto com esse ostinato do Ré. Aí vem o Mi. Entendeu? Então tem um pequeno trechinho polifônico. Um pequeno trechinho. E você já sacou isso. E como você sabe que tem como estudar a polifonia? Bom, eu tenho que evidenciar para o meu ouvido essa outra voz. Eu preciso ensinar o meu ouvido a reconhecer essa outra voz. Esse Mi, Sol, Lá. E eu tenho que depois ensinar ele a reconhecer ouvindo o ostinato. Mi, Sol, Lá. Ó. Mi, Sol, Lá. E vale reforçar que quando aparece essa pequena polifonia, ela está, na verdade, reforçando o que já está lá no agudo. Porque o agudo é o Mi, o Sol, só não é Lá, né? É Mi, Sol, Fá. A voz ali do agudo faz Mi, Sol, Fá. E o grave faz
Mi, Sol, Lá. Então existe um dobramento de Mi, Sol. E aí a voz de baixo vai pro Lá e a voz de cima vem pro Fá. Então é Mi, Sol. Junto com esse Ré, 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 Ré. São 3 planos. Entendeu?